E pronto. Agora vamos começar a gravar o encontro de hoje. Vimos então um pouquinho no encontro passado, né? Assim, várias coisas, né? Sobre o início da cristologia. Hoje nós iremos aprofundar, talvez um pouco, como que diz, foi complicado para alguns, né? Alguns termos, mas a gente vai se aprofundar, vai vê-los novamente e a gente vai aprofundando neste linguajar teológico, né? Mas vamos percebendo que não é muito difícil, não, tá certo? E hoje nós iremos trabalhar, como a gente viu no encontro passado sobre a encarnação de Jesus, Jesus que é humano e divino ao mesmo tempo. No nosso encontro de hoje nós iremos falar sobre a divindade de Jesus, né? Então, a natureza divina de Jesus. De que modo nós podemos conhecer essa natureza divina, né? Conhecemos poucas coisas, porque afinal a natureza divina, o que a gente conhece da natureza divina, se mostrou na natureza humana de Jesus Cristo, né? A Deus, só Deus conhece. Então, nós podemos conhecer um pouco da natureza divina de Deus por causa de Jesus Cristo, né? Se a gente conhece a Deus, foi porque Jesus nos mostrou esse Deus, né? Então, é um pouquinho sobre a temática de hoje, que é a natureza divina de Jesus Cristo, tá certo? Vou começar aqui a apresentação com os slides. Só um momentinho para projetar a tela. Daqui a pouco ela vai começar a aparecer. Deixa eu apagar aqui a câmera. Isso, apareceu. Vamos então pegar aqui a natureza divina de Jesus. Um curso de Cristologia, natureza divina de Jesus. E aqui tem uma frase de um teólogo, né? Carl Adam, e ele vai dizer o que nesta frase? Somente quando eu estou sob o sopro do Espírito de Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo, meus olhos se abrem para o divino em Cristo. Ou seja, para nós olharmos para Cristo divino, ou para nós penetrarmos neste mistério do Cristo divino, nós precisamos estar sob o sopro do Espírito Santo. É impossível nós queremos ver a Deus, ou compreender a Deus, ou conhecer a Deus somente com os nossos olhos carnais, né? Ou com os nossos olhos humanos. Nós necessitamos dos olhos espirituais, dos olhos do Espírito. Porque, afinal, nós só conseguimos ver a Deus, que é Espírito, se nós olharmos sob o Espírito, né? Nós não temos como ver a Deus, que é Espírito, sem os olhos do Espírito. É até uma questão de lógica, né? Só conseguimos entender a natureza divina, ou conhecer a natureza divina, graças a uma sabedoria ou uma ciência divina, né? Nós iremos falar sobre a ciência divina em um outro encontro, tá bem? Mas vamos colocar isso na cabeça, né? Conhecer a Deus, buscar a Deus, pensar em Deus, eu só consigo fazer mediante algo sobrenatural, algo somente que é pelo sopro do Espírito. Mesma coisa é para nós entendermos um pouco dessa natureza divina de Cristo, nós precisamos fazer este exercício dos olhos espirituais. Jesus, como nós vimos no encontro passado, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? A encarnação de Jesus é em uma pessoa que é divino e humano ao mesmo tempo. A divindade essa divindade
é uma das naturezas de Jesus. Afinal, Jesus é Deus desde sempre e para sempre no seio da Trindade. E por um ato da vontade divina, o Filho, então, assume a natureza humana. Vamos lá, então, agora em partes, né? Jesus, como a gente viu no encontro passado, é um nome que quer dizer Deus salva, né? Então, lembremos que o nome de Jesus em hebraico significa Deus salva. Quando Jesus se encarnou, ele recebe este nome, Deus salva. Entretanto, Jesus, que é o Filho de Deus, já estava desde sempre e para sempre na Trindade. Lembremos, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram, sempre existem e sempre irão existir. Aí nós temos a Trindade que é eterna. Não tem um começo, nem tem um fim. Entretanto, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, ele se encarna, ele assume uma natureza humana. Por quê? Por causa de um querer de Deus. É chamado de um ato volitivo, né? Deus quis. Deus, então, quis vir até nós, quis se encarnar. É um ato da vontade de Deus. Deus quis, é o querer de Deus. Não compreendemos este mistério de Deus, mas Deus quis. Quando esse querer de Deus assume algo concreto, esse querer de Deus passa a ser algo concreto, então Jesus Cristo se encarna. Por isso que o Jesus é chamado de verbo. Por que Jesus é chamado de verbo ou palavra? Porque a palavra se fez carne. Porque no Antigo Testamento a palavra era só falada, né? Tinha os profetas que falavam a mensagem de Deus, tinha os juízes, tinha os reis, todos eles estavam falando sobre Deus, sobre a sua mensagem. Mas de repente, este falar se transforma em carne, se transforma em Jesus Cristo. Tá certo? Então, este verbo, que no Antigo Testamento era só a palavra, era só as leis, de repente ele se encarna e se transforma e assume a natureza humana. Mas nós temos que ter consciência que a natureza divina de Jesus sempre existiu. Jesus sempre esteve na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus cria o mundo, isso é muito bonito. Quando Deus vai criar o mundo, ele olha para seu Filho Jesus Cristo e toma o seu Filho Jesus Cristo como modelo perfeito para criar a humanidade. Olha que bonito, né? O Filho de Deus é o modelo perfeito na qual Deus olhou e criou a cada um de nós. Por isso que nós somos essa imagem, cópia, né? Semelhança. Por quê? Porque Deus se espelha em seu próprio Filho para criar a humanidade. Então, a natureza divina de Jesus... Frei, boa noite. Oi? Os slides não estão passando. Ah, tá. Vou mudar agora. Eu estou no primeiro slide mesmo. Eu só peguei essa frase aqui. Eu vou passar. Tá bom. Desculpa. Tudo bem. Outra frase do mesmo teólogo, né? O Karl Adam, ele vai dizer assim: a graça desperta e ilumina nossos esforços mentais para penetrar os fundamentos do cristianismo. Como assim? Nós acabamos de ler uma frase dele que dizia que a gente precisa dos olhos do Espírito para nós contemplarmos essa natureza divina de Jesus. Entretanto, nós não podemos ficar só nessa questão espiritual. Nós precisamos que este Espírito ilumine, aqui vem, né? Desperte e ilumine os nossos esforços mentais.
Como assim, Frei? Vejamos lá, vou dar um exemplo. Quando a gente pega a palavra espiritualidade, né? Espiritualidade cristã. O que é espiritualidade? Parece que espiritualidade é algo que só diz respeito à vida do espírito. Opa, está completamente equivocado quem acredita nisso, né? Espiritualidade cristã não só diz respeito a coisas do espírito. Espiritualidade cristã é quando a vida do espírito, né? Essa vivência do espírito se mostra no meu cotidiano concreto. Então, eu não posso querer amar a Deus somente espiritualmente. Eu tenho que amar a Deus na vida do espírito, mas também na vida aqui na terra, no concreto, no amor ao próximo. Então, a natureza divina, essa graça desperta a minha consciência para enxergar essa natureza divina, mas também para penetrar nos meus esforços mentais, ou seja, na minha própria carne. Porque conhecer a Deus espiritualmente tem que me transformar também carnalmente. Não é só uma questão dos olhos espirituais e nós esquecermos que nós também estamos aqui na Terra e também nós temos os nossos olhos carnais, né? O primeiro passo é ver a Deus com os olhos espirituais, mas não podemos ficar só nisso, precisamos dar um outro passo e procurar a Deus também nos olhos carnais, né? Então, isso se chama tarefa, né? A nossa tarefa humana é de encontrar a Deus no espírito, mas sem esquecer também que nós somos de carne, que temos corpos e que também encontramos a Deus através das coisas criadas. Aí vem o próximo, a natureza e o mundo, né? Mas isso aí é outra realidade. Mas vejamos, tenhamos isso em mente, né? Para nós entendermos a natureza divina de Deus, precisamos primeiramente dos olhos espirituais e depois esses olhos espirituais vai iluminar os nossos esforços mentais, para que nós possamos penetrar neste mistério. Não só o espírito, mas também o nosso corpo, tá certo? Precisamos penetrar em Deus. E aí, então, nessa primeira parte, né? Vamos agora falar sobre a natureza divina. A natureza divina, temos aí essa passagem de João 10:30, que é uma passagem assim, chave, uma passagem chave para nós entendermos a natureza divina de Jesus Cristo. Jesus diz assim em João 10:30, né? Eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz que ele e o Pai é um, aí nós temos a unidade. Um Deus. Eu e o Pai somos um. Não é dois. Somos um. Por isso que é um Deus. Aí a teologia, ela cunhou este termo que se chama de consubstancialidade, né? Consubstancialidade. O que quer dizer a palavra consubstancialidade? Consubstancialidade é a mesma natureza, mesma essência, mesma substância. Vamos agora em partes. O que é natureza, essência e substância? Em si é a mesma coisa. Para dizer o quê? Gosto sempre de usar um exemplo que fica bem fácil. Por exemplo, eu e vocês, todos nós aqui que estamos participando deste encontro, nós temos uma mesma natureza, uma mesma essência e uma mesma substância. Qual que é a nossa natureza, essência e substância? Nós somos seres humanos. Nós temos uma mesma natureza. Uns são homens, outros são mulheres. Né? Um é mais gordo, outro é mais magro, um é mais alto, outro é mais baixo, mas nós todos possuímos uma mesma natureza, uma mesma essência, uma mesma substância. Ok? Deste modo, quando Jesus diz
que ele e o Pai é um só, ele está dizendo que a mesma natureza, essência e substância que é Deus Pai, Jesus também é. Opa, mas espera aí. Mas ele também é, mas ele é humano? Como assim? Aí vem, então, o dogma que diz que Jesus é verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Ele e o Pai são de naturezas divinas. Ele e o Pai é uma mesma natureza, uma mesma substância. Aí vem a consubstancialidade. O Filho e o Pai, o Filho é consubstancial ao Pai. Existe uma mesma natureza. E aí vem o bonito, quem participou das aulas de Mariologia vai lembrar também desse termo, que Jesus é consubstancial ao Pai pela natureza divina, e Jesus é consubstancial a Maria pela natureza humana. Olha que interessante, né? Jesus tem duas consubstancialidades, Jesus tem duas naturezas, Jesus tem duas substâncias. Uma substância que faz ele ser Deus e uma substância que faz ele ser humano. Isso é dogma. Nós conseguimos compreender isso com os olhos racionais? Não. Por isso que a gente estava falando, precisamos do sopro do Espírito para podermos penetrar e contemplar este mistério. E ali o número 3 está dito assim, um ser. Um ser. Ou seja, o que quer dizer este um ser? Jesus divino e Jesus humano, duas naturezas, mas em um ser, em uma pessoa. Não são duas pessoas, não são dois deuses, é um, somente um. Jesus, nessa afirmação do Evangelho, é muito clara. Eu e o Pai somos um. Um só. Não é dois deuses, não é duas pessoas, ou melhor, são duas pessoas, mas não são dois deuses, não são um mais, outro menos, que isso a gente vai ver daqui a pouco, né? É o Pai e o Filho em igualdade. Igualdade e unidade. E aí, a gente olha para o Evangelho e como que a gente pode afirmar que Jesus é divino? Primeiramente, milagres realizados pela sua própria autoridade. Como assim? Quando Jesus realizava milagres, os vários milagres que Jesus realiza nos evangelhos, nós percebemos que ele realiza pela sua própria autoridade. Ele não clama nenhum Deus. Clama? Não. Alguns fariseus da época, né, falavam assim, que a gente tem a passagem do evangelho, né? Nossa, mas ele está chamando quem? Beuzebu? Quem que ele está chamando para poder curar? Jesus não estava chamando ninguém. Por que Jesus não estava chamando ninguém? Porque Jesus é Deus. Jesus não precisa clamar a Deus. Ele é Deus. Por isso que nos evangelhos, a autoridade de Jesus é própria, é dele. Silêncio, cala-te, quando ele fala para o mar. Ele não precisou clamar a Deus. Não, ele é Deus. Ele é Deus. Quando ele cospe na mão, né, e passa nos olhos do cego e o cego volta a enxergar. Ele não clamou a nenhum Deus. Justamente por quê? Porque ele é Deus. Então, aquela resposta que ele dá a Pilatos, né? Que quem que deu autoridade, né? Que o Pilatos pergunta para Jesus, né? E Jesus fala, minha autoridade não é deste mundo, não veio daqui, né? Justamente por quê? Porque a natureza divina é a mesma lá no céu e em Jesus aqui na terra. É a mesma, não tem diferença. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu não tenho que clamar. E aí é interessante, Jesus não precisa clamar o Pai para o milagre acontecer. Justamente por quê? Porque eu e o Pai somos um. E aqui nós temos
um probleminha, que depois a gente vai ver daqui a pouco, mais um pouquinho. Se eu e o Pai somos um, vamos bem, olha a pergunta que eu vou fazer e a gente vai responder daqui a pouco. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus morre na cruz, quem morre? É o Filho ou o Filho e o Pai e o Espírito Santo? Porque aonde um está, a Trindade está junto. E agora, como que fica? Quem sofre as dores da paixão? É somente o Filho ou o Pai e o Espírito também? Segura a pergunta que a gente já vai responder e depois a gente vai ver que tem um canto na missa que a gente canta muito conhecido, que ele escorrega na heresia. Daqui a pouco a gente vai ver sobre esse canto que a gente canta muito conhecido. Vamos lá. Outra coisa, profecias de si mesmo. Como assim? Como Jesus Deus, ele conseguia falar sobre profecias de si. Quais são as profecias que ele faz de si? Anuncia a sua morte, sobre a traição de Judas, sobre a tripla negação de Pedro. Ninguém precisou anunciar. Vejamos, olha que interessante. No Antigo Testamento, os profetas iam anunciando sobre o Messias. No Novo Testamento, alguém precisava anunciar o que ia acontecer com Jesus? Não. Porque ele é Deus, ele sabe. Então ele conseguia fazer as profecias de si mesmo. Ele não precisava que outros falavam por si. Jesus é profeta. Né? A palavra profeta quer dizer falar em lugar de. Ninguém precisava falar em lugar de Deus. Ninguém. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então ele conseguia falar sobre si, profecias de si mesmo, devido à sua natureza divina. E as chamadas profecias do Antigo Testamento, ou seja, Jesus veio cumprir tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Se Jesus não, isso é interessante, se Jesus não cumprisse o que estava acontecendo no Antigo Testamento, logo Jesus não era o Messias, Jesus não era Deus. Era um outro impostor, como a gente pode assim dizer. Por que eu falo outro impostor? Só para vocês terem uma ideia. Tem alguns estudos que mostram que na época de Jesus, na época que Jesus viveu, existiam mais ou menos 23, 24 messias que se dizia também Deus. Olha que coisa esquisita, né? Jesus não era o único que se autodizia Deus na época de Jesus. Mas por quê? Por que Jesus é o verdadeiro? Por causa dessas 4 últimas coisas que a gente colocou aqui. Porque ele realizava milagre com a sua própria autoridade, porque ele fazia profecia de si mesmo e aconteceu, e porque ele assumiu principalmente a profecia do servo sofredor de Isaías, tá certo? Isso a gente não vai entrar aqui muito, mas o servo sofredor de Isaías, porque Isaías é o grande profeta do Antigo Testamento, né? Um dos maiores livros é o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías vai dizer sobre o servo sofredor lá no finalzinho, né, do livro de Isaías, aquele que vai assumir, né, as dores, que vai ser levado como ovelha ao matadouro, todas aquelas leituras que a gente escuta no período da Quaresma e na Semana Santa, né? Oferecia o meu rosto para me arrancarem a barba e etc. Então, todas aquelas profecias, principalmente as do servo sofredor de Isaías, Cristo cumpre. Então, ele é o verdadeiro. Por isso que houve, depois da ressurreição de Jesus, várias pessoas aderindo ao cristianismo, principalmente os judeus que conheciam essas profecias. Justamente porque ele assumiu a profecia do Antigo Testamento, principalmente as profecias do servo sofredor de Isaías. Mas nós temos agora um problema. Por quê? Todas essas características que a gente colocou aqui sobre a natureza humana divina de Jesus têm um grande empecilho. Qual que é o empecilho? E principalmente foi um empecilho para os judeus na época. Não só para os judeus, a maior parte para os judeus. Por causa da morte na cruz.
Como que pode Deus, Jesus está falando que é Deus, se sujeitar a ser pregado na cruz? Para nós isso é fácil, né? Nós já estamos aqui 2000 e poucos anos na frente, já recebemos essa fé e acreditamos. Pois faz parte da nossa herança, né? Agora, como que Cristo, se intitulando Deus, deixa ser pregado na cruz? Isso é muito difícil, porque um homem crucificado não podia ser Deus. O que o soldado fala, né? Começa a zombar lá. Desce daí, pede ajuda. Você não é Deus? Então, essa tensão, ou esse problema, ou esse empecilho, deu muito pano para manga. Por quê? Porque começou a surgir as heresias. E aí nós temos um monte. Por que eu falo que começou a surgir as heresias? E é muito importante a gente estudar as heresias. Porque vejamos bem essa pergunta. Para nós, ela é muito clara. Não, Deus se sujeitou, mas a gente tem humano e divino ao mesmo tempo, e papapá, 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 ótimo, ficou muito claro. Mas naquela época não tinha essa clareza. Então, as heresias, elas surgem para tentar responder a estas perguntas. Justamente, como que Deus pode se sujeitar a ser pregado na cruz? Como que Deus morre na cruz? Entre aspas, né? Como que Deus morre na cruz? E aí, então, surgem as heresias. E aqui eu trouxe algumas, nós iremos ver, assim, não vamos nos aprofundar muito nas heresias, mas é bem interessante a gente ir percebendo como foi se fazendo o caminho, né, das heresias até nós chegarmos na verdade. Porque o que é heresia? A palavra heresia, em grego, significa bem isso. Você pegar um pedaço de algo e transformar no todo. Então, a palavra heresia em grego é pegar o pedaço de algo e transformar esse pedaço num todo. Então, digamos, por exemplo, eu pego só um pedaço do cristianismo, né? Só aquela parte bonita. E elevo aquilo como todo. Está errado, né? Não tem como a gente amar só o próximo sem deixar de amar também o inimigo. Mais ou menos assim, né? Para poder ficar um pouco mais claro, né? Amar o próximo é amar o amigo e eu o inimigo. Heresia é isso, é quando eu pego só um pedaço, aquilo que me interessa, e eu transformo aquilo que me interessa numa verdade inteira da fé. E aí nós temos, então, essas 7. Nós temos a primeira, que se chama adocionismo. O que significa o adocionismo? O adocionismo negava a divindade de Jesus. Então, essa era uma das primeiras. Não tem como Jesus ser Deus. Ele está ali sofrendo na cruz. Como? Impossível. Impossível Jesus ser Deus. Não tem como Jesus ser Deus. Ele morreu na cruz. Então, essa era a heresia propagada pelos adocionistas, né? De que Jesus possuía somente uma natureza humana. Não existia uma natureza divina. Jesus era só mais uma espécie de profeta no adocionismo, tá certo? A segunda heresia era chamada de docetismo, os docetas, né? O que os docetistas eles negavam? O contrário, eles negavam a humanidade de Jesus. Eles diziam que Jesus era somente divino. E, portanto, se ele é somente divino, aí eu colocaria docetismo barra uma outra heresia, né? Que é a heresia do adocionismo. Agora esqueci o nome, adocionismo, é uma outra heresia que eu esqueci o nome. Eles diziam que Jesus só tinha uma aparência humana, mas ele era divino. Jesus não sofreu na cruz. Tudo aquilo ali é menos. Jesus não, porque Jesus é divino. Foi só um faz de conta, podemos assim colocar para ficar mais fácil, tá? Eles negavam a humanidade de Jesus. Não, Jesus só é Deus. E isso é um problema hoje, viu, gente? Parece que isso aqui está longe de nós, mas não está, não.
Muitos cristãos, às vezes, esquecem da humanidade de Jesus. Como a gente percebe isso, né? Jesus foi humano. Jesus lavou os pés. Jesus chorou a morte de Lázaro. Tudo isso são gestos humanos. Então, o docetismo, às vezes, não é só no passado, não. A gente esquece que Jesus também foi humano e que nós temos que procurar agir também na humanidade de Jesus, não só a divindade, não só o espiritual, mas também o humano. Né? Só um parênteses aqui dessa questão do docetismo. Né? Não podemos esquecer, Jesus foi humano, chorou, lavou os pés, perdoou, se reclinou lá na mulher adúltera, sentou no poço para ouvir a samaritana. Tudo isso são gestos humanos. Né? Nós temos ainda essa outra heresia, a 3, chamada ebionismo. O que eles acreditavam? Tudo isso era cristão, viu? Os adocionistas, docetistas, o ebionismo, tudo isso era um grupo de cristãos, cada um acreditando num pedaço de coisa. Os ebionistas, eles acreditavam que eles aceitavam Jesus. Ah, não, Jesus é o Messias, esperado desde o Antigo Testamento. É ele. Mas não via Jesus como filho de Deus. Ah, Jesus é o Messias, é o esperado, mas ele não é filho de Deus. Ele não é consubstancial ao Pai, não. Ah, essa coisa é que ele tem mesma natureza com Deus, com Javé. Não, está errado. E o porquê que eles tinham dificuldades? Os ebionistas eram principalmente formados por judeus, tá certo? Principalmente por judeus. Os outros, nem tanto judeus. Eram pagãos, etc. e tal. Mas os ebionistas eram justamente formados por judeus. Por quê? Os judeus, eles vêm de uma herança monoteísta, Javé. Javé não tem filho, Javé não tem Espírito Santo. Javé é Javé, Deus, e pronto. Ah, não, aí vem um cristãos, nós, né, falando, não, peraí, Javé é Deus, em Deus tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, não, imagina, não, Javé é um Deus. Somos chamados os monoteístas radicais, só um Deus. Para nós também é só um Deus, mas está vendo a dificuldade? Para nós, é porque a gente já recebeu a fé assim. Para eles, não. Como assim um Deus? Agora vem esse e fala que é filho de Deus. De repente, vocês estão falando de um Espírito que é Paráclito, que também é Deus. Como assim? Se a gente não tomar cuidado, parece que é até 3 deuses. Está dando para perceber a complicação que é? Para nós é fácil, mas para eles não era. Era difícil de entender essa divindade. Quarta heresia. Subordinacionismo. O que os subordinacionistas acreditavam? É quase um ebionismo. Eles acreditavam, tá bem, Jesus é Deus, ok, mas não é igual ao Pai. Ele está subordinado ao Pai. Jesus é uma espécie de subdeus. Essa história de mesma substância com o Pai, eu e o Pai somos um, não. O Filho Jesus está subordinado ao Pai. Opa, está errado. O Pai e o Filho e o Espírito Santo estão numa mesma unidade, num mesmo equilíbrio, numa mesma balança. Não tem um mais ou menos. Não é um subordinado ao outro. Ok? Outra heresia. Quinta heresia, o modalismo. O modalismo diz respeito que a Trindade, né, como eles não conseguiam compreender a Trindade, como nós cristãos temos a compreensão, ele dizia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 modos de ser Deus. Mas onde está o erro aí, Frei? Veja bem. Sendo assim, não existe uma separação de pessoas. Aí está o problema. O que os modalistas acreditavam? E que olha que vocês podem ver que às vezes a gente quase acredita nisso também. Os modalistas eles acreditavam o quê? Quando Deus cria, ele é pai. Quando Deus salva, ele é filho.
Quando Deus santifica, ele é Espírito Santo. Não, está errado. Está totalmente equivocado. O Pai existe desde sempre e para sempre. O Filho desde sempre e para sempre. O Espírito desde sempre e para sempre. Não é só quando Deus cria, ele é Pai. Depois some, aí quando ele não cria, ele não é mais, agora ele salva, ele é Filho. Agora ele não salva mais, ele santifica, ele é o Espírito. Não, não é isso. Não é modos de Deus. É pessoas. O Pai sempre cria, o Filho sempre salva e o Espírito sempre santifica. Entenderam onde está o erro? Não são modos de Deus, mas são três pessoas. Três pessoas. E aí cai o patripacianismo. O patripacianismo é aquela pergunta que eu fiz agora há poucos para vocês, que a gente responde agora. O Pai cria, o Filho salva e o Espírito santifica. A Trindade, ela é chamada de indivisa, ou seja, não há divisão. Não tem divisão na Trindade. Deste modo, onde um está, os outros também estão, as três pessoas, não, porque são um Deus, não são três deuses. O Pai, quando cria, ele não cria sozinho. O Filho e o Espírito Santo também estão lá. O Filho, quando salva, ele não salva sozinho. O Pai e o Espírito Santo também estão lá. O Espírito, quando salva, quando santifica, quando gera vida, quando fecunda a vida, ele não faz isso sozinho. O Pai e o Filho também estão juntos. Porque é um Deus. Eu e o Pai somos um. Mas aí nós podemos cair nessa heresia do patripacianismo. Por mais que, vejamos como diz o dogma da Trindade, por mais que são três pessoas que estão unidas em um único Deus, elas são distintas. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma não se mistura na outra. Uma não se mistura na outra. Elas estão juntas, porém sem se misturar. O que o patripacianismo dizia? O patripacianismo dizia que na cruz, quando Cristo foi pregado na cruz, o Pai também foi pregado. E o Espírito também foi pregado na cruz. Opa, tá errado. Por quê? Porque as três pessoas, elas não estão misturadas, elas estão distintas. Não é que o Pai não estava na cruz junto com o Filho. Não é que o Espírito não estava na cruz junto com o Filho. Mas que a paixão, quem sofreu na cruz, foi o Filho. Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Pai estava ali na cruz. Afinal, o Filho entregou o espírito para o Pai. Só que quem morre na cruz é o Filho, não é o Pai. Porque afinal, veja o que Jesus falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se o Pai estivesse morrendo na cruz, ele ia entregar o espírito para quem? Tá dando para entender o patripacianismo? Por que eu falo? Tá. E agora vem o canto que a gente quase escorrega na heresia, que é um canto muito conhecido, que é aquele canto de Maria. Deixa eu começar. Já vou começar pela parte que está errada, mas vocês já conhecem. Canta bem assim, ó. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. E vem contigo teu filho, não, e vem contigo teu Pai sacrossanto. Opa! Conhece essa música, né? Que é quando o Senhor, quando teu Pai revelou o segredo a Maria. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria. Essa parte eu cantei a segunda estrofe. Que justamente diz que na comunhão recebemos o Espírito Santo. Olha o patripacianismo aí. Na comunhão nós recebemos o Espírito Santo e na comunhão vem junto o Pai? Não, gente.
O corpo ali da Eucaristia é o corpo do Filho. Não que o Pai está longe do Filho, novamente. E não que o Espírito também está longe. Mas eles não podemos misturar as pessoas da Santíssima Trindade e dizer que é tudo uma coisa só. São três pessoas em um único Deus. Este canto escorrega. Por quê? Porque a gente pode fazer outra interpretação dele. Não iremos fazer aqui porque não vai ficar muito longo, tá? Mas não podemos dizer que ele é herético, tá? Não podemos fazer essa afirmação. Não, esse canto é heresia. Não é isso. Existe uma outra forma de a gente refletir sobre este canto. Eu estou falando que ele quase escorrega nessa heresia do patripassianismo, tá certo? Por fim, o gnosticismo. E aqui, essa heresia do gnosticismo, ela é complicada. Ela é complicada porque ela não existiu só no passado. Se a gente for ver bem, hoje em dia a gente pode cair nesse gnosticismo muito fácil. Não é agnosticismo, tá bem? É gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, a gnose, propõe uma salvação baseada no conhecimento, numa consciência, numa sabedoria. Como assim, Frei? O que você está querendo dizer com gnosticismo? Ou o que é essa heresia? Essa heresia, veja bem o paralelo que depois vocês vão perceber que hoje pode existir também. O gnosticismo ele dizia que para a gente se salvar, a gente precisa conhecer, criar, procurar conhecimento, sabedoria. Como assim? Vejamos bem, o gnosticismo, a gnose, é uma mistura de mundo grego com mundo que já vai pegar lá os hinduístas, né? A Índia, toda aquela, tudo vai beber da gnose, do budismo, tudo vai beber do mesmo eixo. Quanto mais eu medito, mais eu procuro conhecer, mais eu procuro ler, vou fazendo esses exercícios de meditação, de conhecimento, eu vou conhecendo a Deus e por meio disso eu vou me salvando. É basicamente isso. Aonde está o problema? Em tudo, desde o início até o fim. Primeiramente, não é o conhecimento que salva, quem salva é Jesus Cristo. Já começa aí o problema, né? Não é porque eu vou conhecendo, eu vou criando consciência que eu vou me salvar. Tá vendo uma coisa meio, entre aspas, autoajuda? Isso é muito complicado. Muito complicado. A gente não vai entrar muito nesse ponto, mas reduzir o evangelho a uma autoajuda ou um exercício de autoconsciência, podemos cair no gnosticismo. Porque quem salva é Jesus Cristo. E como a gente viu a leitura de domingo passado, né? Me mostra a tua fé pelas obras. Então, essa coisa muito gnóstica, né? De longe de mim falar que exercício de meditação está errado, tá? E a gente tem que meditar mesmo, fazer os nossos exercícios de meditação, técnicas de relaxamento. Eu não estou falando que, não estou dizendo que isso está errado. Eu só estou dizendo que não podemos ficar nisso e achar que isso é a minha tábua de salvação, entendeu? A gente precisa ser cutucado. A gente tem a enganosa ideia de achar que a gente precisa estar toda hora 100% bem, né? A gente vive numa sociedade que a gente precisa de anestésico toda hora, né? Eu tô ruim, não, preciso relaxar, preciso ficar bem, preciso ficar zen. Calma, gente, né? Faz parte do momento da nossa vida ter dias estressantes, ter dias complicados e superá-los, tá certo? Cristo sofreu e vejamos bem o que Paulo disse, né? Quero que se completa na cruz de Cristo, quero que se complete em mim aquilo que faltou na cruz de Cristo, né? O sofrimento faz parte do cristianismo, tá bem? Então, um gnosticismo meio vago assim, a gente percebe que hoje em dia a gente pode cair nele, tá certo? Longe de mim, novamente, falar que a gente não pode meditar. Temos que meditar. É importantíssimo, né? Saúde
saúde espiritual faz parte do cristianismo também. Mas não podemos cair no erro de que se só isso basta para minha salvação. Tá certo? E vem, então, após essas heresias, né? Essas mais diversas heresias que a gente, só voltando aqui antes de entrar nessa, podemos perceber, a gente tem uma frase do padre Diez que diz bem assim, depois de analisar todas essas heresias, né? Convinha que Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens, pelo seu parentesco com cada uma das duas partes, levassem ambos a amizade e concórdia e fizesse que Deus assumisse o homem e que o homem se entregasse a Deus. O que isso quer dizer? Depois a gente vê essas heresias, que um acreditava que Jesus é Deus, outro não, que Jesus não é humano, que Jesus é um semideus, Jesus é um modo de Deus, o Pai e o Filho se misturam numa realidade só, etc. e tal. Nós chegamos a essa verdade de fé que a gente acabou de ler. Que Jesus é humano e divino justamente por quê? Porque Jesus, ele reconquistou a humanidade, reconquistou a amizade entre Deus e os homens. Para que ele reconquistasse essa amizade, só uma criatura, só um ser que fosse humano e divino poderia fazer. Para que Deus voltasse à amizade com a humanidade, ele precisou-se, então, se fazer humanidade. E a humanidade, então, para voltar a se reconquistar a amizade com Deus, ela percebe, então, em Jesus Cristo essa humanidade para chegar na divindade. E a divindade se faz humanidade para chegar aos homens. Está vendo bonito o ponto de ligação que é Jesus Cristo? Por isso que ele é chamado de pontífice, o supremo pontífice. Porque ele é a ponte. Ele é a ponte que liga o céu na terra e liga os homens ao céu. Só uma pessoa que é humana e divina ao mesmo tempo é capaz e foi capaz de realizar essa ponte, este elo de ligamento entre o céu e a terra. Somente Jesus. Eu acho tão bonito isso daí, da gente começar a pensar, né? Desse Deus que veio a nós para que nós fôssemos a Ele. Só que não tinha como Deus vir a nós. Ele veio de tantas maneiras no passado que as pessoas não compreendiam, né? Pelos profetas, pelos sinais dos tempos, e por isso, por aquilo, ele falou assim: basta, eu amo este povo, eu preciso ir até ele, eu mesmo preciso ser essa mensagem. O Verbo se faz carne na vida entre nós. Eu preciso. E aí Jesus se torna este grande pontífice, essa grande ponte entre nós e a humanidade. Entre nós, e a divindade entre nós e Deus. Então, por quê? Por que a natureza divina assume essa natureza humana? Por que Deus, lá como diz a carta a Filipenses, né? Deus, na sua condição divina, esvazia dessa sua glória e desce, assumindo a condição de escravo e tornando-se semelhante aos homens. Por quê? Por que Deus se rebaixa? Aí vem a palavra kenosis, né? Por que Deus se rebaixa, se inclina, vem? Por quê? Por causa da natureza humana doente. O que quer dizer a natureza humana doente? O Verbo se fez carne, Deus se fez carne, para que assim, Deus se fez carne porque a nossa natureza humana precisava ser curada. Porque nós estávamos decaídos, mortos pelo pecado, e precisávamos ser ressuscitados. Nós estávamos enclausurados nas trevas e era preciso que Deus viesse trazer a luz novamente para os homens e mulheres. Então a nossa natureza humana doente pelo pecado precisava ser curada. A nossa carne precisava ser curada. O que Deus faz então? Ele diviniza a carne, se transformando, assumindo a condição humana. Deus assumindo a condição humana. Olha que bonito.
Cristo, quando ele assume a natureza humana, ele glorificou, ele curou a natureza humana. Cristo, Jesus, Deus, assume a natureza humana, ele cura a nossa natureza. Segundo, por quê? Por causa da ciência do amor. O Verbo se fez carne para que nós conhecêssemos o amor de Deus. Deus se fez carne, ele mostrou no Antigo Testamento, ele tentava demonstrar, mas os homens não compreendiam. Não compreendia. Então Deus falou assim: eu preciso ir e mostrar este amor de modo muito claro. Utilizar uma linguagem que os homens entendam. Então eu preciso ser homem. Então eu preciso assumir a natureza humana para que eles compreendessem este amor que eu tenho por eles. O modelo de santidade. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Jesus precisava deixar para nós, para todos nós, um caminho humano para sermos santos. Não um caminho totalmente difícil, mas um caminho humano. O divino precisava ensinar um caminho humano para que nós atingíssemos o divino. Olha que bonito. O divino precisava mostrar um caminho humano para que nós humanos atingíssemos o divino. Quarto, porque somos participantes da natureza divina. O que quer dizer isso? O Verbo se fez carne para nos tornar participantes de Deus. Ele se fez carne para poder divinizar a nossa natureza. Mostrar ao homem e à mulher que eles podem participar da natureza divina. E aí vem a chamada recuperação préternatural. O que é recuperação préternatural? Não vamos entrar muito aqui, porque é um tema que demora muito, a recuperação préternatural. Mas, olha que bonito. Isso a gente vai voltar lá na parte quando a gente for falar de salvação, tá? Ele precisava mostrar para o homem e para a mulher que existiu um Adão e Eva antes do pecado. Isso quer dizer recuperação préternatural. Recuperação préternatural é Adão e Eva, o homem e a mulher, antes do pecado. Então ele precisava mostrar e dizer para vocês, homens e mulheres, se vocês fizerem isso que eu estou fazendo, seguir este caminho de modelo de santidade, vocês irão caminhar no paraíso, igual seus pais, Adão e Eva, caminharam lá em Gênesis. Se nós, olha que lindo o que Cristo veio ensinar e mostrar para nós. Se cada um de nós aqui tomarmos Jesus como esse modelo de santidade, esse modelo de vida, nós iremos caminhar no jardim do Éden igual Adão e Eva caminhavam antes do pecado. Isso quer dizer recuperação préternatural. A gente vai entrar melhor isso quando a gente for falar de salvação lá na, acho que quarta ou quinta encontro. E por fim, isso é bem interessante, é a chamada comunicação de idiomas. O que quer dizer comunicação de idiomas? Cada natureza de Jesus possui um idioma. O que quer dizer a palavra idioma? Idioma quer dizer propriedade. Ou seja, Jesus é humano e divino. Entretanto, Jesus é só uma pessoa, não é duas. Ok? Né? Jesus, uma pessoa, mas duas naturezas. E como que essas duas naturezas, a divina e a humana, se comunicavam as suas propriedades? Aí vem as sentenças de comunicação. Parece difícil, mas daqui a pouco vai ficar bem claro o que é. Todas as afirmações que fazemos a Jesus têm que estar falando sempre em relação às suas duas naturezas. Deste modo, tudo aquilo que é predicado a Jesus enquanto Deus tem que ser predicado a Jesus enquanto homem. Ih, Frei, tá ficando meio complicado. Agora vai ficar fácil. Jesus,
Quando a gente fala que Jesus, a gente utiliza essa frase, Deus é homem, nós só podemos utilizar essa frase para quem? Para Jesus. Por quê? Porque em Jesus nós podemos utilizar frases que diz respeito à sua natureza humana e à sua natureza divina, sem uma se contradizer na outra. Deus é homem? Não, impossível. Como que Deus é homem? Ah, só em Jesus. Porque em Jesus existe uma comunicação de propriedades. Ele é humano e divino. Então, em Jesus, Deus é homem. Em Jesus, o homem é Deus. Não, impossível. Como que eu posso falar que eu sou Deus? Eu não posso falar. Por quê? Porque em mim só existe uma humanidade, não existe uma divindade, não tem uma natureza divina. Mas em Jesus, a humanidade se comunicava com a divindade. E a divindade se comunicava com a humanidade. Então, em Jesus, nós podemos dizer que o homem é Deus. Só nele. Porque existe uma comunicação de idiomas. O Filho de Deus foi crucificado e sepultado. Deus pode padecer sofrimentos? Não. Mas Jesus humano, sim. Então, somente em Jesus nós podemos dizer que ele padeceu, crucificou e foi sepultado. Deu para entender essa questão? Que somente em Jesus nós podemos utilizar estes predicados, ou estas qualidades, ou estes idiomas? Vejamos bem. Se eu falasse essa frase, o Pai, Deus Pai foi crucificado, estaria certo ou estaria errado? Estaria errado. Porque quem se crucificou foi o Filho. Por que só o Filho pode se crucificar? Porque somente o Filho se tornou humano. Então, Jesus humano se crucifica. Mas como Jesus é humano e divino ao mesmo tempo, eu posso falar que o Filho de Deus foi crucificado. Deus Filho foi crucificado e sepultado. Porque em Jesus está o humano e o divino ao mesmo tempo. Ao afirmarmos isso, então, entendemos que a natureza divina de Jesus assume totalmente a natureza humana. Deste modo, então, tudo aquilo que eu falo para Jesus humano se aplica também a Jesus divino. E tudo aquilo que eu falo para Jesus divino se aplica também para a sua natureza humana. Se eu falar uma coisa que só se aplica a uma natureza, logo eu estou caindo numa heresia. Ok? Então, Deus salva. Jesus salva. Mas Jesus é humano. Como que um humano pode salvar? Pode salvar porque também é divino. E com isso nós terminamos o encontro sobre a natureza humana, a natureza divina de Jesus. Não sei se ficou muito confuso. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Fica à vontade. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem uma pergunta da Vera. Frei, quanto ao patripassianismo, seria como o sofrimento humano de Jesus? Não, seria como... Isso. Jesus, enquanto humano, sofreu. Vejamos bem. Jesus, enquanto humano, sofreu, chorou, sentiu dor, sentiu as paixões, né? Sentiu os pregos na mão. Então, ele, enquanto humano, ele é igualzinho a cada um de nós. Não tem diferença. Mas vejamos, ele é divino. Então, a natureza, agora vejamos bem, não sobre a questão do idioma, da comunicação de idiomas, tá? Mas enquanto natureza divina, a divina não sofre. Quem sofre é a humana. Porque a humana morre,
A divina, o que ela faz? Ressuscita. Porque a divina não pode morrer. Agora, nós podemos aplicar a frase assim, Frei? Deus morreu na cruz? Podemos, porque acabamos de ver sobre a questão da comunicação de idiomas. Mas nós não podemos dizer que a natureza divina morreu. Não. O que morreu foi a natureza humana. Tá bem? Frei, poderia indicar alguma referência para o estudo das heresias? Eu esqueci de falar sobre os livros, né? Eu vou colocar os livros no grupo, que é os livros que eu estou utilizando para este momento. Rodrigo, você levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Sim. Essa penúltima heresia é patripacianismo, é isso, né? Patripacianismo. Patripacianismo. Para ver se eu entendi corretamente. Vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo, sim. Tá. É que está dando um pouco de eco aqui. Então a gente pode entender ali, porque dentro do dogma cristão, nós temos 3 pessoas, um só Deus. 3 pessoas indivisíveis. Mas que são distintas. Então, ali nesse caso, mas um só Deus. Não são 3 deuses. Nesse caso dessa heresia ali, e aí tem, acho que o momento emblemático, essa questão da crucificação, eles entendem ali que Deus Pai morreu junto com Deus Filho, que morreu junto com o Espírito Santo. Ali, então, não haveria a distinção, embora as 3 pessoas sejam indivisíveis. É só para ver se ficou claro, porque se você não tomar cuidado, você se confunde, né? Se ficou claro a pergunta aí. Rodrigo, ficou claro sim. É exatamente isso. Porque o problema está em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, como você mesmo diz e como diz o dogma, né? São 3 pessoas distintas. Elas não se misturam. Elas são distintas. Mas onde uma está, as outras 3 estão juntas, porque elas são distintas, mas como diz o dogma, mas não separadas, porque se elas fossem separadas, nós cairíamos na heresia que são 3 deuses. Porém, elas estão juntas, unidas. Só que quem sofre a paixão, por esse patripacionismo, patri, pai, passionismo, paixão na cruz, tá? Esse é o nome, quer dizer o nome. Quem sofre a paixão é somente o filho. O pai estava junto? Estava junto, mas não sofrendo a paixão. O espírito estava junto? Estava junto, mas não sofrendo a paixão. Entendeu? Então é deste modo, a heresia, ela cai desse jeito, porque eles reduzem a Santíssima Trindade em uma só também pessoa, totalmente misturado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo totalmente misturado em uma coisa só. Certo? Só lendo aqui uma pergunta, não sei se ficou claro, Rodrigo? Se ficou claro, sim, a distinção é justamente não são 3 modos de ser Deus, como que seria ele outra, mencionou. seria Mas outra os papéis, vamos colocar uma aspas assim, só para eu... A palavra certa seriam assim. as missões. Isso. As missões das pessoas da Santíssima Trindade. Isso. Cada As pessoa missões são tem uma diferentes, missão. mas elas estão unidas. E aí entra a questão do mistério, né? Do mistério, exatamente. Sim, a gente não tem como entender, né? É um mistério, né? Mas fica clara a questão dos papéis, né? Do Deus Trino. Obrigado. De nada. Cada pessoa da Santíssima Trindade tem a chamada missões, são as missões e são as propriedades, tá? No encontro de Mariologia a gente até citou um pouquinho sobre isso, né? Um dia a gente pode falar melhor sobre a questão da Trindade. Também. Obrigado, Frei. Porque, mesmo em meio aos milagres e profecias de Jesus, os judeus não reconheciam em Jesus a sua divindade, por vários problemas. Primeiro, porque Jesus infringia todas as leis possíveis, né, de purificação, etc. e tal. A gente tem aquela questão
É permitido fazer milagre no dia de sábado, né? Imagina, vai se perguntar se pode ou não pode, porque Jesus fez um milagre no sábado. Olha, Jesus fez um milagre, mas não é permitido fazer milagre. Tá vendo onde que caem as coisas, né? Então, para os judeus, naquela época, era tão pesado essa coisa da lei, que se você infringir a lei, como que esse daí pode ser Deus, infringindo todas as leis? Pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Então, mesmo eles vendo os milagres, eles não vão acreditar. Por quê? Porque Jesus, como a gente vê em outras passagens, né? Ele está fazendo milagre em nome de Beelzebul. Né? Não tem aquela passagem que alguns judeus dizem que Jesus estava fazendo milagre em nome de Beelzebul? Justamente por causa disso, tá? Sônia, Frei, aqui no meu condomínio está sendo incêndio. Sônia, peço orações. Rezamos sim, Sônia, né? Vai dar tudo certo, com a graça de Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Aqui, pelo jeito, escrita, não tem. Agora, se alguém ficou com mais alguma dúvida, pode abrir o microfone. Frei, eu queria saber sobre a santidade. E a santificação é um processo de divinização do ser humano, e se for isso, pela comunicação dos idiomas, só pode ser Cristo que o homem é Deus. Então, os santos, eles se convertem em Cristo, é isso? Eles deixam completamente a humana para trás, se tornam Cristo, aí nesse sentido, a humanidade se eleva até a Trindade, seria isso? Ou não? Isso, assim, a questão da comunicação de idiomas se diz respeito a Jesus, porque Jesus, humano e divino ao mesmo tempo. Entretanto, é até bonito o que você falou e é uma realidade. No nosso processo de divinização, né, ou nosso processo de ir até Deus, de santidade, nossa humanidade vai se comunicando com a divindade, até a gente poder afirmar, como você colocou, né, a divinização do humano. Como que um humano pode ser divino? Possível. Mas aí a gente pode olhar para Jesus Cristo, que é possível. Só que nós não conseguimos afirmar isso aqui na Terra, né? Eu não consigo afirmar que eu sou divino, mas eu posso dizer que eu estou num processo de divinização ou de santificação. Isso sim. É bem colocado essa questão, Rafael. Obrigado. Essa questão do amor é complicada porque não é uma questão de sentimento. Exatamente, né? Amar não é um sentimento. O amor ágape cristão é um amor de opção. Por isso que é possível eu odiar o inimigo, mas amá-lo. Porque odiar é um sentimento. Amar é uma opção. Isso é uma outra, daria um outro encontro até, né? Sobre falar do amor ágape e do amor filia e do amor eros cristão, né? Mais alguma pergunta? Ou podemos encerrando? Se alguém tiver, pode abrir o microfone, senão a gente encerra. Ok? Então, tá bem. Muito obrigado, né? Quarta-feira que vem nós iremos começar a ver sobre a humanidade. Nós iremos perceber que a humanidade, ela é mais complicada ainda, né? Porque tem uma série de coisas que foram sendo questionadas ao longo da história, e a gente vai perceber que estudar a humanidade de Cristo é este caminho rumo a nos divinizarmos com Ele. Vocês percebam muito bem, acho que vão ser uns 3 encontros sobre a humanidade de Cristo. Aprender a humanidade de Cristo é aprender a se divinizar. Certo? Então, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre louvado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana. Fiquem com Deus. Paz e bem. Paz e bem.
Paz e bem, Bianca. Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Boa noite, Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Boa noite. paz e bem. Até a próxima, tchau. Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Sim.